Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Hoje nós teremos o estudo do livro Semear, uma tarefa de amor, do Dr. Eurípides Barçanufo, e o nosso tema hoje é o valor do tempo, que ele vai falar sobre o valor do tempo. E como prece inicial, eu vou ler a oração que Eurípides mesmo escreveu, tá? Ele escreveu em 1917, essa oração, que é uma prece muito bonita, que ele escreveu explicando como era Deus, como ele via Deus, que ele, na verdade, essa prece surgiu por conta da discussão com um padre que falava mal do espiritismo, e ele fez essa oração falando quem era Deus, para explicar, para ver se amenizava a situação e se acalmava o conflito com esse outro ser que fazia parte da igreja. Então, nesse momento, vamos agradecer a espiritualidade, por mais esse momento de nós estarmos aqui juntos, estudando, refletindo juntos sobre as coisas que os nossos irmãos de vida mais avançada, né, espiritualidade mais avançada, nos deixou para nós refletirmos hoje sobre a nossa vida. Então, o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência, escuta só um pouquinho, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mão que vela, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumarejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor,
Com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. E assim nós iniciamos com essa prece maravilhosa, lindíssima de Eurípides, né? Ele sempre foi um homem muito inteligente, muito sábio, não só inteligente, mas muito sábio. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que é o valor do tempo. Alimentados pela fé que nos orienta, sentimos ela atua em nossa vida como uma bússola a nos mostrar o caminho a seguir. O tempo, este Senhor de nossas almas, nos dá a oportunidade de construir lentamente o edifício da nossa evolução, aprimorando nossos pensamentos e sentimentos, mostrando-nos que é preciso observar que temos um tempo próprio para cada movimento. Chegou o tempo de iniciarmos o movimento do pensamento e da vontade, para que cada ser construa seu projeto de evangelização, com o objetivo de auxiliar para que todos vivenciem com compreensão as dificuldades que avassalam as mentes humanas nos tempos atuais. Então, aqui ele está falando que cada um de nós temos o nosso tempo. Cada um tem o seu ritmo de caminhada. Nem todos caminham o mesmo ritmo, nem ao mesmo tempo. Por isso, nós precisamos ter paciência uns com os outros, com aqueles que estão lá atrás, e aqueles que estão lá na frente ter paciência conosco, que estamos atrás deles. Cada um tem um tempo, de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas experiências, de todas as suas existências, de acordo com a vontade, de acordo com o ritmo interno de cada um. Deus também tem o seu tempo. A equipe do Espírito de Verdade espera que, após ter oferecido ao Espírito Espírita o conhecimento trazido pelo Consolador, ele possa se esforçar para observar as novas oportunidades que o inserem num trabalho que vai lhe pedir um raciocínio inteligente, atuante, e que seus sentimentos vibrem no diapasão do amor e da caridade. Então, ele vem falar, né, que espera, né, que o ensinamento do Espiritismo que foi nos dado, que foi nos legado, que ele seja um auxílio para nós, que ele seja uma forma de nós nos esforçarmos para o nosso crescimento, porque aqui está contida a verdade da vida, tanto física quanto da vida espiritual. Nós todos, através da doutrina espírita, nós sabemos como é que vai ser a nossa chegada do outro lado, dependendo da nossa estadia aqui, dependendo da forma que nós estamos aqui, dependendo do nosso equilíbrio, tanto espiritual quanto emocional. E aí nós vamos aprendendo a forma que nós podemos fazer para que nós sejamos mais felizes neste mundo de tribulação e de conflitos, para que nós não percamos o nosso equilíbrio. A falange de Jesus tem se multiplicado em esforços para dar preparo e estímulo ao espírito espírita, para que ele se sinta capaz de avançar na sua programação reencarnatória, ampliando seus ideais em torno de um pensamento linear que lhes permita caminhar em busca da perfeição. Concentrado nesse sublime propósito, aguardavam o tempo certo para ampliar os argumentos que iriam sustentar a razão e o progresso do espírito. Acompanharam o progresso das ideias trazidas pela evangelização de espíritos, mas têm percebido que longe se encontra a implantação definitiva delas no coração e na mente dos espíritos encarnados. Hoje até eu queria colocar um vídeo para vocês, mas eu me esqueci de colocá-lo aqui. Talvez, se der tempo no finalzinho, eu vou procurar, porque ele está no YouTube, e dá para colocar aqui, compartilhar ele aqui. Esse vídeo, ele mostra o encontro de Eurípides com Jesus. É muito lindo. Aonde Eurípides, um dia ele sai do corpo dele e ele vai se encontrar com Jesus. E aí ele pergunta, ele vê Jesus chorando e ele pergunta a Jesus por que ele chora. E Jesus responde:
Aliás, primeiramente ele não responde, aí depois ele insiste em perguntar: por que choras, mestre? Choras por conta de que nós que não, daqueles que não conhecem o evangelho? E Jesus lhe diz: não, eu choro por aqueles que conhecem o evangelho e não vivem esse evangelho. Se der tempo no finalzinho, eu vou tentar colocar para a gente ver. É muito interessante a ilustração do vídeo, que ele mostra muito, muito bem, sabe, esse encontro do Eurípides com Jesus. Percebendo essa realidade, sentiram a necessidade de desenvolver uma nova programação de atividades que estruturasse de forma prática os argumentos já em mãos, ou seja, aqui ele está falando, né, que foi feita uma nova programação para que as pessoas começassem a entender melhor o espiritismo, ou talvez tivesse mais facilidade para praticá-lo. Agora, com finalidades mais abrangentes e específicas, estruturar um modo de agir, de se perceber e sentir as questões que envolvem o espírito de forma prática. Viram que havia necessidade de criar algo mais concreto, que viesse a atrair as mentes encarnadas para um projeto plenamente realizável, um projeto que oferecesse a cada um o objetivo de vida e de progresso. Entramos num novo tempo, o tempo da aplicação e da vivência do Evangelho de Jesus. Para isso, o professor Eurípides Barçanufo nos faz, mais uma vez, o convite de caminharmos um passo em nossa existência, procurando refletir no conteúdo que a doutrina espírita oferece para edificar, no pensamento do espírita, um novo modelo de trabalho que foi delineado com o objetivo de auxiliar o espírita a caminhar em direção ao Cristo. Que esse modelo de trabalho possa ser reconhecido por sua característica e fidelidade ao pensamento trazido pela doutrina dos espíritos. Que ele possa ser apontado e distinguido não como um movimento, mas uma personalidade própria, uma energia que liga o pensamento do espírito a esse movimento, que lhe imprime na mente um modelo de ação que determina para si novos paradigmas. Ou seja, nova forma, né, de olhar para a vida, nova forma de olhar para a espiritualidade, nova forma de olhar para Deus. Não, como ele disse lá atrás, não aquele velhinho, né, que a Ramatiz fala, né, sempre, não aquele velhinho sentado em cima de uma nuvem, que a Ramatiz fala que nós espíritas ainda estamos vendo esse Deus como aquele velhinho ainda, que possa compreender que a prática da caridade deva ser aquela que ilumina a consciência, que desmistifica o erro e afasta o preconceito. A evangelização de espíritos precisa ter uma identidade que a caracteriza pela ação do pensamento e da prática do bem, não mais ficar só na intelectualidade, né, só do estudo, mas a gente procurar no dia a dia e desenvolvendo esses preceitos, né, que nós já trazemos diante de nós, essas virtudes que está, na verdade, dormitando dentro de cada um de nós, mas nós já possuímos, nós fomos criados já com elas, com todas as ferramentas, com todas essas virtudes, mas nós precisamos, como Ramatiz disse esses dias, ele disse, nós precisamos olhar para nós, mas além de olhar para nós, além de saber que nós somos seres, criaturas, que temos essas fagulhas divinas dentro de nós precisamos acender essas fagulhas, não podemos deixar elas apagadas dentro de nós. A evangelização de espírito precisa ter uma identidade que a caracteriza... desculpa, eu repeti aqui. Os argumentos apresentados pela evangelização dos espíritos proporcionam ao espírito a oportunidade de remover as dificuldades que impedem que ele se perceba como espírito. Ela se coloca a serviço do espírito reencarnado, proporcionando-lhe um método de trabalho que lhe dá noção de quem ele é e o que deve fazer nessa existência. Respostas que se apresentam aparentemente simples para aqueles que se encontram engajados no pensamento da evangelização de espíritos, mas que se tornam extremamente difíceis para os que ainda não compreendem esse processo dinâmico de aceitar viver como espírito, percebendo-se dentro de um projeto de vida de forma consciente. É preciso manter um pensamento ativo para que o espírito espírita se torne um atuante trabalhador. A semana passada, foi na sexta-feira à tarde, Ramatiz, ele se manifestou e ele falou uma coisa muito importante.
Ele falou que nós deixamos o nosso lado inferior nos dominar, fazer com que nós acreditemos que nós não somos quem nós somos, fazer-nos acreditar que nós não somos capazes de vencer as nossas dificuldades nessa existência. Mas o nosso lado inferior, ele nos convence que nós vamos levar muito tempo ainda, muito tempo, para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades e acender essa centelha divina que existe dentro de nós. Ele disse, isso é mero engano. Somos nós que nos deixamos levar por essa parte inferior que nós ainda possuímos, que nós não devemos acreditar nisso, que nós não temos potencial para dar uma guinada na nossa vida espiritual, para nos transformar ainda nessa existência. E eles insistem muito nisso. E aí as pessoas falam, nós ainda somos uns coitados, nós somos isso. Nós não somos isso, nós somos seres divinos. Nós ainda nos achamos miseráveis. E as pessoas repetem o tempo todo, querendo também que nós acreditemos que nós somos seres miseráveis, mas nós não somos. Nós ainda estamos dormindo. Nós ainda estamos enganados, sendo enganados tanto pelo nosso ego, como pelas outras pessoas que tentam, de todas as maneiras, nos convencer que nós somos miseráveis ainda, que nós não temos a capacidade dessa transformação na nossa vida. Preste atenção. Não deixe que o nosso, não devemos deixar que o nosso ego, que o sabotador que cada um de nós tem dentro de nós, nos convença disso. Eu não estou falando da soberba, não estou falando do orgulho, estou falando da capacidade que cada ser possui. Então, o Ramatiz veio falar isso semana passada para nós, que é o nosso mestre, que é o nosso mentor superior da nossa casa. Se ele, que é o nosso irmão mais velho, que já alcançou a iluminação, veio nos falar isso, é para que nós tenhamos a confiança, que se nós nos dedicarmos, se nós realmente tivermos a força de vontade, nós conseguimos nos transformar. Ou seja, não é nós nos transformar, nos descobrir como seres que nós realmente somos. Geralmente, todas as pessoas tentam fazer isso conosco. Imagina, né? Nós estamos muito longe ainda disso, e é isso que Ramatiz veio fazer, esse alerta para nós. Pararmos de achar que nós somos seres miseráveis. Nós não somos isso. Nós pensamos que nós somos isso. E isso faz com que nós atrasemos a nossa caminhada. Nós devemos, sim, reconhecer que nós ainda estamos num ponto, que nós não estamos nos dedicando, que nós ainda não estamos colocando todo o esforço que nós somos capazes. Nós ainda estamos num ponto de olhar para nós e ver quais são as coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida, que quais são as dificuldades que nós precisamos trabalhar, isso sim, mas que nós já temos essa capacidade dentro de nós, e que se nós realmente nos abrir a nossa consciência, nós somos capazes de nos descobrir como quem nós somos. É forçoso reconhecer que a capacidade de percepção desse método apresentado pela evangelização de espíritos não é igual a todos, sendo necessário criar formas pedagógicas que possam orientar os espíritos que vão, pouco a pouco, ampliando sua compreensão, ou seja, está dizendo que cada um está no momento dessa percepção da nossa consciência, né? E que cada um deve ser trabalhada essa forma pedagógica de cada um, que cada um sabe até onde ele dá conta de ir. E que precisa, no dia a dia, ampliando isso. Quando a gente abre uma janela, a gente começa a ampliar a nossa consciência. Quando nós começamos a exercitar no amor e no bem, vigiando as nossas falhas, que é fácil olhar a falha do outro, apontar que o outro ainda faz isso, que o outro não é capaz disso, que o outro não sei o quê. Eu não tenho que olhar isso, eu não tenho que comentar isso, eu tenho que olhar qual é a capacidade que eu ainda não desenvolvi. Eu tenho que olhar o que é que eu preciso vencer na minha vida, não o que o outro precisa vencer. Porque a caminhada do outro é responsabilidade dele, mas a minha caminhada é minha responsabilidade. Então, eu preciso ter esse discernimento, de parar de olhar para o outro o tempo todo e deixar de olhar para mim. Eu preciso olhar o tempo todo para mim, não para ficar olhando o que o outro ainda está falho, que o outro não tem essa capacidade, mas eu acho que eu tenho. Não é assim? É assim que a gente pensa. A gente, quando olha para o outro é meu espelho. Se eu vejo aquele defeito no outro, aquela incapacidade no outro, é porque eu ainda
preciso olhar para mim, porque essa incapacidade, muitas vezes, é mais minha do que o outro. Essa falha é mais minha do que o outro ainda. Por isso eu consigo enxergar no outro. Então, os espíritos da equipe de Eurípides vêm discutindo de forma democrática no meio de personificar a evangelização de espíritos. Ela tem que ser estratificada para atender às necessidades de todos os espíritos que se ligam a ela devido a seu grau de compreensão. Não nos propomos a criar castas ou cursos, mas colocar um modelo à disposição de todos, dentro da capacidade de compreensão de cada um. Então, o mais importante dentro de uma situação em que o raciocínio, a percepção, o envolvimento possam, pouco a pouco, ir progredindo e dilatando a compreensão do espírito. Esse dilatar, essa compreensão, é ir dilatando a nossa consciência, né? Hoje nós temos a capacidade de entender certas coisas, amanhã nós teremos uma percepção maior, nós conseguiremos enxergar um pouco mais além daquilo que nós enxergamos hoje. Não se trata de uma aceitação pura e simples de todos igualmente, ou seja, de uniformizar todo mundo igual, não. Os espíritos vivem na diversidade e na unicidade. A cada um segundo, a sua capacidade, ou seja, cada um é um ser individual, um ser único. Ninguém é igual a ninguém. Então, o meu desenvolvimento não vai ser igual ao desenvolvimento do outro, né? Porque cada um é um ser diferenciado. Como fazer para atender todos perante a diversidade evolutiva? É a pergunta que se faz, né? Seguindo o modelo apresentado pelo professor Eurípides, no início do século XX, quando implanta o seu modelo pedagógico exclusivo, como salas mistas, a prática da caridade, salas de aula sem paredes, todos os alunos inseridos no mesmo espaço. No entanto, as competências eram aferidas a todos. Com essa proposta sublime de educar, hoje a evangelização de espíritos nos convida a repensar esse processo, quando todos somos aprendizes de uma nova era, de um novo modelo de trabalho, um novo modelo de ação. É preciso compreender que todo o processo parte do simples para o complexo. Ou seja, nós temos que começar das coisas pequenas, das coisas mais simples, porque essas coisas mais simples que vão nos abrindo para coisas mais complexas. Não adianta eu querer aprender as coisas complexas primeiro, porque eu preciso da base. Tudo na vida tem uma base. A construção, primeiro é feito o alicerce, para depois levantar as paredes e o teto mais tarde ainda. A simplicidade acontece na intimidade dos espíritos que já alcançaram a sua plenitude espiritual junto às leis divinas. São eles que nos estimulam a crescer, a andar com mais segurança e confiança, para que possamos galgar os degraus sublimes de nossa evolução. Ou seja, esses espíritos que ele fala que já alcançou, né, que já teve essa compreensão do ser divino que eles são, que já chegou, já alcançou o discernimento da plenitude divina, eles vêm nos auxiliar para que nós tenhamos fé, que tenhamos esperança, eles vêm nos exemplificar, né, que realmente, né, o caminho que todos nós, o destino, né, de todos nós, o objetivo de cada ser criado por Deus. Então, dessa forma, eles nos auxiliam com as mensagens que eles trazem para nós e com toda a carga de experiência, porque eles já trilharam esse caminho que nós estamos trilhando ainda. Então, isso é muito importante, quando eles nos trazem, quando eles partilham essas experiências conosco. Assim como vários livros, né, que foram psicografados lá, o André Luiz, né, esse ensinamento que Eurípides Barçanufo nos traz, e tantos outros, eles estão, na verdade, partilhando as experiências do caminho que eles já fizeram. O caminho é igual? Não, o caminho não é igual, mas o objetivo, a finalidade é a mesma. O final da caminhada vai ser a mesma. E aqui eu termino, eu vou tentar abrir aqui o YouTube, você espera só um minutinho para tentar colocar o vídeo para ver se a gente consegue ver, tá? Só um minutinho, por gentileza. Acho que eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir eu vou tentar abrir aqui que eu mandei para umas pessoas. Vou tentar abrir aqui no WhatsApp.
Acho que eu não vou, eu vou tentar aqui, deixa eu ver, achar aqui. Ver se eu consigo achar aqui no WhatsApp, acho que é mais fácil do que procurar lá no YouTube. Só um minutinho, tenha um pouquinho de paciência, que nós já vamos. Deixa eu ver aqui, Paulo de Tarso, que eu mandei para ele. Gente, se eu não conseguir, eu passo num outro momento, mas é muito interessante para a gente ver. Deixa eu ver se eu acho que eu mandei para o Paulo. Aqui para o Adão eu mandei, mas não consegui achar, que acho que tinha muita coisa. Eu vou copiar de novo aqui e vou mandar para o meu próprio WhatsApp, daí eu acho que eu consigo. Acho que eu consigo daí achar, conseguir aqui. Paulo de Tarso. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não consigo achar. Ah, achei aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera só um pouquinho, gente. Tenha um pouquinho de paciência, que o negócio aqui não está fácil, está difícil. Agora foi, deixa eu tentar entrar aqui e abrir agora. Vamos ver se vai dar certo o negócio. Aí fica mais fácil para mim. Vamos ver se eu consigo, gente, abrir aqui. Certo, vai dar certo. Vai dar certo. Espera só passar a propagandinha aqui. Vou pular aqui. Eita, não deu certo. Agora vai entrar. Isso. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso,
incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, esse foi o vídeo que conta realmente a história da forma que Eurípides teve esse encontro com Jesus. E aí ele trabalhou, como fala, até o fim da vida dele. Inclusive, ele desencarnou com a gripe espanhola, mas até no último dia, enquanto ele estava aguentando em cima das pernas, né, de pé, ele estava atendendo, mesmo depois doente, ele continuou, mesmo com a gripe espanhola, ele continuou atendendo até o momento que ele não teve mais condições, né, de atendimento, e ele desencarnou. Então, Eurípides é um grande exemplo para nós. Eu já chorei muito lendo as histórias de Eurípides, porque desde o início, a vida dele foi muito difícil, e ele nunca desistiu de Jesus. Para mim, ele é um irmão exemplo, né, para as nossas vidas. Ele é um trabalhador da nossa casa, né? Todos os dias ele está na nossa casa, nos auxiliando. E aqui eu deixo gratidão a esse irmão muito amado, muito querido. E nesse momento, eu deixo com vocês, para as considerações de vocês,